Então, gente, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre a Rússia revolucionária. Só fazendo uma breve recapitulação da aula passada e que a gente falou, entendeu um pouco sobre o que era o czarismo, sobre como se encontrava a Rússia naquele período. E a gente destaca, vamos lembrar hoje na aula de hoje também, a revolução aí que eles fizeram em 1905. Bom? Então, a Rússia, a Revolução de Fevereiro. A gente lembra que em 1905, a Rússia, os operários foram entregar uma petição para o czar Nicolau II com suas reivindicações. E aí essa entrega de petição não aconteceu porque as tropas, elas enfrentaram aí os operários e houve um confronto em que muitas pessoas morreram e que entrou para a história como Domingo Sangrento. Então, tudo isso aí, essas revoltas, essas oposições, essas manifestações, elas vão ao longo do tempo ganhando cada vez mais força e mais espaço na Rússia. E só que vai ter uma diferença para a Revolução de 1905 para a Revolução de Fevereiro. A Revolução de 1905 teve com o apoio, aliás, os soldados apoiaram o czar Nicolau II. Então, eles fizeram que a repressão para com as manifestações dos operários. A Revolução aqui de fevereiro de 1917 vai ter aí uma recusa dos soldados em cumprir as ordens do Nicolau II. Então, eles que antes fizeram a repressão, eles não vão mais fazer repressão. Então, dessa forma, Nicolau II acaba abdicando do seu poder, saindo, abrindo mão do seu poder, por conta da situação insustentável que se encontrava a Rússia. E aí, posteriormente à saída do Nicolau II do poder, a Rússia entra no período de governo provisório. Esse governo provisório ele surge na Rússia como um momento de esperança. A população da Rússia vai ter esperança que os seus interesses agora então seriam atendidos. Então, quando o Alexander Kerensky chega no poder, acredita-se que ele vai tirar a Rússia da guerra, vai fazer a reforma agrária que as pessoas tanto ansiavam, e não é bem isso que ele faz. Então vai ser como um banho de água fria nos interesses dos povos que tanto reivindicava e lutava. E quanto mais ele se negava a atender os interesses da população, mais o sentimento, mais as ideias que eram defendidas, o que o povo ansiava: paz, a saída, a retirada da Rússia da guerra. Eles queriam muito que a Rússia saísse da guerra. E pão, a fome, muitas pessoas tinham fome. A fome tinha crescido na Rússia com a participação da Rússia na guerra, porque grandes quantidades de homens que trabalhavam nas plantações agora não trabalhavam mais nas plantações por estar na guerra. Então a fome assolou a Rússia também, e a fome, como também a reforma agrária que eles tanto buscavam. Então as reivindicações da Rússia combinavam com o lema dos bolcheviques, que era paz, pão, terra. Então, quanto mais as pessoas desacreditavam do governo provisório de Kerensky, mais as pessoas passavam a fortalecer e a dar mais apoio às ideias dos bolcheviques. Então, é dessa forma, com a falta de credibilidade que o governo provisório tem e com a defesa das ideias dos bolcheviques, os bolcheviques chegam ao poder em 1917. Então, eles chegam no poder nacionalizando, tirando a Rússia da guerra, tornando empresas nacionais e fazendo com que aconteça também aí as oposições, de forma que eles fecham a Assembleia e vai ter oposição, vai ter alguns movimentos que defendem o retorno do czar, com o que vai ser na Guerra Civil, com os soldados brancos e os soldados vermelhos, os soldados brancos liderados por generais czaristas e o soldado vermelho liderado por Trotsky, que é aí a defensor da Revolução. Então nós temos de um lado uma força tradicional da Rússia que buscava o retorno,
E nessa luta, os soldados vermelhos acabam ganhando e fortalecendo, estabelecendo ainda mais o poder da Rússia, poder, aliás, dos bolcheviques na Rússia, que eram liderados por Lenin. Então, quando ele continua no poder, ele toma algumas medidas como o comunismo de guerra. O que significa esse comunismo de guerra? Ele passa a controlar de uma forma mais forte as produções, tanto a produção industrial como também a produção agrícola. Então, ele intensifica o controle sobre tudo isso, ele torna o trabalho obrigatório, o dinheiro aos poucos, com a medida do comunismo de guerra, ele vai ser abolido, as pessoas vão fazer os pagamentos com o que as pessoas tinham, com o que eles produziam, com o excesso dos seus produtos. E os salários seriam iguais, em compensação, os salários seriam iguais, as ofertas de serviço público seriam gratuitas. Então, dessa forma, vai gerar alguns questionamentos e, posteriormente, ele cria nova política econômica que desfaz, de certa forma, algumas medidas que foram tomadas pelo comunismo de guerra. Então, o dinheiro volta, eles voltam aos poucos à liberdade econômica, os salários voltam, das pessoas voltam a ser em dinheiro, o direito de vender, de pagar com dinheiro e vender seu excedente volta a vigorar também na Rússia. Enfim, são medidas que iniciam uma liberdade econômica. Então, são medidas que são feitas e em 1922 é criada a União da República Socialista Soviética. Em 1924, o Lenin, o líder, morre e o Stalin assume o poder. E aí a gente começa a entender como a construção da Rússia como União Soviética, que vai estar presente aí na Segunda Guerra, na Guerra Fria, e a gente vai ter tanto que falar aí dessa União Soviética, tá certo? Então, esse é o resultado do processo da Revolução Russa. Beleza? Então, a gente volta, eu vi observando aqui, Revolução Russa, organizem aí, tirei o I, ou então Revolução na Rússia. Até a próxima aula e fiquem bem, até logo.